Oi pessoal, eu sou a Karina do IFCE Campus Acaraú. Eu curso Ciências Biológicas e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado como Caracterização do microplástico em uma unidade de conservação de alto potencial turístico no Ceará. Então, o que seriam esses microplásticos? Os microplásticos eles vão ser plásticos que possuem medidas inferiores a 5 milímetros e eles podem ter duas origens, primária e secundária. Sendo a origem primária, quando eles já são produzidos nesses tamanhos, então alguns glitteres, esfoliantes, eles são comercializados na forma de pellets. E os microplásticos de origem secundária são aqueles que provêm da fragmentação de plásticos maiores. Então, como o plástico ele não é biodegradável, ele sofre fotodegradação. Com essa fotodegradação, ele vai cada vez mais sendo fragmentado até chegar a um ponto em que vai haver fragmentos muito pequenos, com medidas inferiores a 5 milímetros, então eles vão ser chamados de microplásticos secundários. E qual que é a grande problemática dos microplásticos? Eles, como eu falei, eles são muito pequenos, então a dispersão deles é muito fácil, através do vento, através de água, né, do mar. E uma vez no ambiente eles causam um impacto ambiental muito grande, porque eles ficam disponíveis para uma diversidade de organismos bem grande. Então, quando os animais da biota marinha, né, quando esses organismos eles vão se alimentar de microplástico, eles acabam tendo problemas na digestão de outros alimentos. Por quê? O microplástico ele se acumula dentro do organismo, impedindo que o animal se alimente de outra coisa e fica lá porque o animal não consegue digerir o microplástico. Além disso, os plásticos eles conseguem se aderir, conseguem puxar todas as toxinas que tem na água. Então, fertilizantes, alguns agrotóxicos, eles podem se juntar com o microplástico. Então, quanto mais o tempo passa, esses plásticos ficam no meio ambiente, mais perigosos eles vão se tornar, porque eles ficam acumulados com essas toxinas. Então, imagina já o organismo, um animal se alimentando disso, né? Então, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a ocorrência de microplástico na área costeira do Parque Nacional de Jericoacoara, que é uma unidade de conservação, e que apresenta alto fluxo turístico, o que a potencializa na dispersão de agentes poluidores. Então, foram determinados 3 pontos de coleta, sendo o ponto 1 a praia principal, o ponto 2 a praia da Malhada e o ponto 3 próximo à Duna do Pôr do Sol. Nesse trabalho, eu vou citar apenas o ponto 2, que foi o que foi feita a análise dos resultados. Então, como é que foi feita a metodologia? De forma aleatória, foi jogado um quadrado de 1 metro quadrado na área da areia, perto da praia, e lá foi retirada essa porção superficial dentro desse quadrado, e essa porção superficial ela tinha profundidade de 5 centímetros. Em seguida, essa areia foi levada para o laboratório Ecomang e foi feita a análise. Nessa análise foi feita a triagem do material e cada microplástico encontrado ele foi fotografado e foi medido. Então, foram encontrados 3 tipos, sendo eles os glitteres, as fibras e os fragmentos. Ao todo, foram encontrados 16 polímeros. 10 desses polímeros, eles mediam tamanhos menores que 1 milímetro e 6 maiores que 1 milímetro. O glitter ele foi mais encontrado e, como eu falei, ele tem origem primária. Então, os outros dois, né, as fibras e os fragmentos, eles são microplásticos de origem secundária. As fibras encontradas nesse trabalho foram fibras de roupas, mostrando origem secundária. E os fragmentos, todos eles apresentavam fissuras na região de cima, então mostrando também que ele veio de um plástico maior, sendo assim um microplástico secundário. Então aqui as fotos dos tipos de microplástico. Essas duas primeiras fotos são os tipos de fibras encontrados, então vocês podem ver que foram 2 tipos, não foi só um tipo de fibra. E os fragmentos apenas dessa coloração. Todos eles apresentavam a coloração alaranjada e aqui são os glitteres. Então, os dados obtidos, eles indicam que há uma necessidade de medidas de intervenção a fim de promover a educação ambiental para a comunidade local e para os frequentadores das praias, alertando sobre os perigos do microplástico para o meio ambiente e para a saúde pública. Obrigada!